O seu Armando. Você fica com depressão porque você tem que trabalhar os meios de produção. Otários de todos os países, univos. Tá começando o Univos. Hoje teremos mais um episódio da série Ditaduras Latino-Americanas. Aqui nós vamos analisar a fundo regimes autoritários do século XX nas Américas, analisando os golpes, as repressões e também suas resistências. A ideia do projeto é que a gente consiga, junto, promover uma compreensão mais crítica sobre como essas ditaduras ainda moldam as memórias e políticas desses territórios. Você provavelmente já ouviu falar das ditaduras do Brasil, da Argentina ou até do Chile. Mas hoje a gente vai olhar para uma das mais longas e muitas vezes esquecidas da América Latina. Foram 35 anos de poder absoluto. Um regime que transformou o medo em rotina e o silêncio em uma estratégia de sobrevivência. Hoje a gente mergulha na ditadura paraguaia de Alfredo Stroessner. Um governo que durou tanto que moldou gerações inteiras. Fusilado y no asesinado. Las armas, solo el ejército. Una guerra que no declaramos, que nos fue Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Será declarado traidor a la patria. No va a haber perdón. Bom, para a gente entender como Stroessner e todo o seu grupo chegou ao poder, a gente precisa olhar para o Paraguai pós-guerra. Depois da devastadora Guerra do Paraguai, o país nunca mais se recuperou completamente. Ao longo do século XX, o cenário era de estabilidade política, disputas militares, uma economia muito frágil e as elites brigando pelo controle do Estado. O Partido Colorado já tinha força e os militares, ao longo de todo esse tempo, tinham um protagonismo constante. Ou seja, um terreno perfeito para um golpe. Foi então em 1954 que o general assumiu o controle. Esse general era Stroessner. Com apoio militar e político, ele derrubou o então presidente Frederico Chaves e iniciou uma ditadura que duraria até 1989. E aqui vai um ponto central para a gente entender esse regime. Ele não era só um governo autoritário, ele era um sistema de controle total. E para explicar isso melhor, a gente dividiu esse regime em 3 pilares. E aqui vai um ponto central para explicar esse regime. O primeiro, a repressão brutal. Prisões arbitrárias, tortura, desaparecimentos. Qualquer suspeita de oposição era tratada como uma ameaça. O segundo, partido único dominante. O Partido Colorado virou praticamente uma extensão do Estado. Para viver com algum privilégio, você precisava estar alinhado. E terceiro, vigilância constante. A polícia política monitorava tudo. Vizinhos, amigos, familiares. Ninguém era totalmente confiável. E o Paraguai ainda se integrou, ao longo do tempo, à Operação Condor, que foi nada mais nada menos do que uma articulação entre todas essas ditaduras latino-americanas para perseguir opositores para além das fronteiras. Ou seja, nem fugir desse território mantinha uma pessoa segura. Mas como vocês devem imaginar, nenhuma ditadura é absoluta e não tem nenhuma resistência. Mesmo sob repressão, o regime de Stroessner enfrentou oposição constante, ainda que muitas vezes clandestina. Os estudantes organizavam protestos contra a repressão nas universidades, trabalhadores participavam de greves, movimentos sindicais perseguidos pelo regime, setores da Igreja Católica denunciaram tortura e violações dos direitos humanos, intelectuais, jornalistas e artistas tentaram romper o silêncio imposto pela censura. Entre os grupos de oposição, um dos principais foi o Partido Liberal Radical Autêntico, que mesmo perseguido, continuou articulando resistência política. Outro nome importante foi o Movimento Popular Colorado, formado por dissidentes do próprio Partido Colorado que passaram a criticar a ditadura. A igreja também teve um papel central nessa resistência. Foi através das chamadas comunidades eclesiais de base que uma das figuras como o arcebispo Ismael Rolón Silveiro denunciou
publicamente a violência do regime e defendia os presos políticos. Além disso, organizações camponesas, estudantes foram brutalmente perseguidas pelo aparato repressivo da ditadura, especialmente pelo temido Departamento de Investigação da Polícia Política. Mas, fato importante, resistir, durante todo esse processo, tinha um preso. Milhares foram presos, torturados, milhares desapareceram e milhares foram para o exílio. E talvez o impacto mais profundo tenha sido invisível, de certa forma. O medo, ele foi internalizado. Ou seja, o que eu estou tentando dizer com isso? Uma sociedade aprendeu a não falar, a não questionar e principalmente a não confiar. Junto a isso, o regime concentrou terras, instituiu uma corrupção estrutural e acabou desenvolvendo uma desigualdade profunda nessa sociedade. Mas por que eu estou tentando falar sobre essa parte agora? O que eu estou tentando dizer é que o regime ele não só reprimiu, ele basicamente moldou um país desigual e silenciado. Tudo isso como um projeto político. Em 1989, depois de 35 anos no poder, Alfredo Stroessner caiu. Mas não foi por uma revolta popular direta. O regime começou a ruir por dentro. Quem liderou o golpe foi o general Andrés Rodrigues, um dos homens mais próximos de Stroessner, seu consogro e aliado histórico dentro das Forças Armadas. Ou seja, a ditadura não caiu porque o sistema rejeitou o Stroessner. Ela caiu porque parte da própria elite militar percebeu que o regime estava desgastado demais para sobreviver. Os anos finais do governo eram marcados por crise econômica, isolamento internacional, denúncias constantes de tortura, corrupção e repressão, e uma pressão cada vez maior dos movimentos sociais, estudantes e opositores, e também de organismos internacionais. Mas o que veio depois dessa queda diz muito sobre como o mundo trata ditadores aliados. Após o golpe, Stroessner fugiu para o Brasil. E aqui ele viveu mais de 15 anos. Sim, em liberdade, sem julgamento e sem prisão. Ele morreu em 2006, em Brasília, levando uma vida relativamente confortável e protegido politicamente, enquanto milhares de vítimas jamais receberam a justiça. Isso é que precisa ser dito de uma forma clara. Governos frequentemente compactuam com criminosos políticos quando isso interessa diplomaticamente. Porque, ao meu ver, ditadores eles não sobrevivem sozinhos. Eles sobrevivem graças às redes de proteção, acordos silenciosos e conivências internacionais. E o que mais me revolta é, enquanto o Stroessner envelhecia em segurança, muitos responsáveis pela repressão nunca foram punidos. Estruturas autoritárias permaneceram vivas no Paraguai e a memória da ditadura continua sendo disputada nesse território. Porque, basicamente, o que essa série está tentando dizer desde o começo é que as ditaduras não acabam quando o líder acaba. Elas continuam nas instituições, na desigualdade, na violência herdada e, principalmente, no silêncio que fica depois que esse terror deixa de ser manchete. E isso a gente tem que pensar. Como já é de praxe, aqui na série, a gente vai fazer dicas. Se você quiser se aprofundar, como literatura eu indico O Supremo, de Augusto Roa Bastos. Mandei um spamzinho aqui agora. Cara, é um romance, eu li tem bastante tempo, muito bom, que fala sobre o autoritarismo e o poder na história do Paraguai. Eu indico demais. E um filme, vou mandar um spam de novo, hein? El Patrón de los Sueños. Um olhar muito sensível sobre memória, repressão, identidade. Muito bom, assim. Acho que vocês vão conseguir pegar um pouco de tudo isso que a gente falou aqui no episódio. E é um filme que, enfim, fala de uma forma sutil sobre todo esse processo ditatorial também. São essas dedicações de hoje. A ditadura, Stroessner e o regime e todos seus apoiadores não é só um capítulo da história do Paraguai. Ela é um alerta porque regimes autoritários não surgem do nada, eles crescem
em meio ao medo e à instabilidade e a promessa de ordem a qualquer custo. Isso ronda as sociedades latino-americanas todos os dias. E é muito importante que a gente sempre esteja atento, porque qualquer sociedade que aceita abrir mão da liberdade, o preço sempre vem depois. Esse foi o Univos. Se esse episódio fez pensar, compartilhe com mais alguém que vai gostar de conhecer também a história da ditadura paraguaia. Segue a gente, agora tem um novo arroba no Instagram, que é o @_Univos, porque entender o passado é o primeiro passo para a gente não repetir os mesmos erros no futuro. Se cuidem e bebam água. Esse podcast foi autorizado por Alex Camacho. Ele teve edição de som e mixagem de Gustavo Nalva e é uma produção da Univos Produções.